Olá, seja bem-vindo ao ViewCast, ao podcast da Clínica View. Meu nome é João Paulo Maldonado, eu sou médico radiologista e especialista em ultrassom de precisão. E aqui ao meu lado, a doutora Thaline, também médica radiologista, ultrassonografista de precisão. Ela é a nossa escuta e a sensibilidade aqui da Clínica View. Obrigada, João! É sempre um prazer a gente fazer esse encontro e hoje a gente vai falar, além de medicina fetal, sobre mitos e medos durante a gestação. A gente está com duas convidadas muito especiais, a doutora Vanessa, que sempre está aqui com a gente discutindo, e a Luana, que também quis vir aqui para compartilhar como que está sendo a gestação. Sejam bem-vindas. Obrigada. E aí, doutora, se apresenta para o nosso público. Oi, eu sou a doutora Vanessa Chaves, sou ginecologista obstetra, especialista em gestação de alto risco, atendo mulheres há mais de 30 anos, adoro o que eu faço, sou uma apaixonada por gestante, por parto, pelo acompanhamento da mulher em todas as fases da vida. Também sou atleta, corro, pedalo, além de correr atrás dos boletos, eu ainda faço tudo isso. É um tema bem bacana porque você que está gestante ou já foi gestante, já pensou nisso alguma vez durante esse tempo, né? Que realmente é mito, medo e esses nuances da gestação. A gente vai falar sobre a insegurança, essas crenças populares e o que a medicina e a ciência realmente dizem de tudo isso. Tema interessante. Conta pra gente, Luana, como que foi aí durante a sua descoberta que estava gestante? O que você teve de sentimento? Como que foi esse primeiro contato? Eu acho que o medo, ele começa antes da gestação, né? Ela vem ali quando a gente pensa, quero, tô preparada ou não. É bem legal falar sobre isso, porque eu me recordo muito facilmente do dia que eu fui na doutora Vanessa, antes de engravidar. E aí eu falei, doutora, eu acho que agora vai, né? E aí ela falou, Luana, quanto mais você pensar, pior né, fica. É igual água gelada quando você quer entrar na água. Uhum. Se você olhar pra água gelada, você não entra. E fiquei com aquilo na cabeça. Falei, gente, será que é agora? Eu acho que eu não vou pensar, não. É agora. Então, eu acho que o medo, ele começa um pouquinho antes, né? E quando a gente vem um positivo, continua durante todos os 9 meses ali. Uhum. E que dicas que você dá, Vanessa? Pra não dar esse medo. Eu acho que o medo você estar gestante é você viver sob o signo do medo, né? Na verdade é isso. Que estímulo! Então, porque você tá com medo o tempo todo. Você tá com medo primeiro de não conseguir engravidar, né? Depois que você engravida, você fica com medo de perder. Aí você não perde, você fica com medo do bebê ter malformação. E assim sucessivamente. Eu acho que quando você acredita na equipe que você está trabalhando, no que você está fazendo, nas informações que são dadas, você confia, esse medo ele passa a viver de uma forma mais equilibrada com a tua gestação. Entendi, mais controlado, Mais né? controlada. Vai estar lá presente, mas vai estar controlado. Exato. Você olha para ele e acalma ele. Entendi. Fica aí. E na sua experiência, doutor, qual que é a frequência desses medos, assim, no atendimento? Então, eu acho que é esse dia a dia mesmo. O que eu percebo é que, por exemplo, no início da gestação, que a mulher não sente o bebê mexer, então ela não tem um comunicado com o bebê, ela tem muito medo do que está acontecendo lá dentro, né, Luana? Eu acho que a gente fica... A mulher, ela não sabe, ela, né, parece um bibelozinho, assim. Quando ela começa a perceber o movimento fetal, eu acho que essa comunicação acalma, né? Porque aí o medo é quando ele não mexe, né? Aí, mas acalma. Então, eu acho que a fase mais crítica de medo é essa inicial, o né? início, Eu acho que é bem isso mesmo. Bem no início eu tive um sangramento, eu tinha medo de tudo. Assim, eu tinha medo de abaixar. Eu lembro que eu ia ficar de cócora, assim, pra trocar água do cachorro. Parecia que ia sair o meu bebê. Eu tinha um medo e era tudo com cuidado. Eu ia levantar, era com cuidado. Hoje eu tô no 9º mês e hoje eu abaixo, levanto, faço tudo. Então, realmente, eu acho que é um processo. A gente vai entendendo que a gente tá gestando, que é um bebezinho. Aí começa a mexer. Você fala, meu filho tá mexendo. E aí vai evoluindo, né? Então, eu acho que é bem isso. Eu sinto na Luana que ela é muito calma, né? Até falei, quando ela foi fazer o podcast, eu falei, meu Deus, mas ela é tão tranquila, que medo que ela tem. Mas eu acho que mas tem bastante, tem bastante. Eu acho que é muito o que a doutora Vanessa falou. Eu sou uma paciente muito tranquila, né? Não incomodo. Mas eu acho que é muito isso, é você olhar pro medo e acalmar. Eu acho que como tudo na vida, né? Tudo que a gente alimenta vai crescer. Então, se eu tenho medo, e aí, principalmente com rede social, tem tanta coisa ali, né, que acaba minando a gente.
Então eu tenho que olhar para aquilo, identificar, faz sentido? Não faz? E eu guardo, né? Então acho que é muito nesse caminho. Que bom. São muitas histórias que acaba escutando e transformando isso em algum medo, né? A gente percebe, principalmente quando fala no exame morfológico de ultrassom, às vezes a paciente, o marido, eles chegam super tensos aqui. Sim. Aí deita tudo quietinho, assim, dá a impressão que o morfológico é... Aí a gente tem que transformar esse medo na confiança dela, né? E daí durante o exame que ela tá vendo, o bebê tá mexendo, a gente vai explicando, ó, isso daqui é normal, isso daqui tá ok, tudo assim, ela já vai relaxando mais, né? Eu acho que é um desafio, tanto acho que da doutora Vanessa, transformar esse medo da paciente, como transforma esse medo numa confiança, porque são durante 9 meses que vai estar maquinando a cabeça da mãe e do que ela vai estar recebendo de informação. Sim. Aqui, muitas vezes, quando eu tô fazendo o morfo de primeiro, eu vejo que os pais, eles não querem nem conversar muito quando chegam, né? Eles já chegam quietos, a Carol tenta fazer uma comunicação, eles não respondem, oferece café, água, tudo. Não quero nada. Entram aqui quietos, calados. Na hora que vê o bebê, porque eu acho que você não tá sentindo ainda, né, o bebê. Então, assim, ela não sabe se tá bem ou não tá. Aí vê, o bebê tá se mexendo, tá tudo bem. Você sente eles relaxando aqui, sai lá fora, já tá outro momento, tá totalmente comunicativo. E você sabe que eu acho também é que o ultrassonografista, a paciente sente como se ele tivesse um superpoder. Porque como ele enxerga dentro dela, né, então ele consegue ver o que eu não vejo. Eu, enquanto obstetra, não vejo o que o ultrassonografista vê. Então eu percebo muitas pacientes assim... o olhar do ultrassonografista, o levantar da sobrancelha, o ficar quieto, o fazer uma pergunta, mas você engravidou por quê? Tipo, mas você tem casos. Qualquer pergunta, às vezes eu falo, o ultrassonografista tá querendo puxar assunto. Tô né? conversando, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, ele só tá querendo quebrar o clima, né? Assim, eu acho que o ultrassonografista ele tem esse poder, que a paciente entende nele. Não sei se a Luana percebe isso, assim, de que ele tá vendo coisas que só ele vê. E uma vez que ele viu, aquilo tem um peso. Às vezes o ultrassonografista fala alguma coisa para a paciente que não é uma verdade, porque às vezes o ultrassonografista ele está vendo o momento e eu vejo todo o encadeamento. E ele falou alguma coisa e eu levo 50, 60 minutos na próxima consulta para tirar aquele mito, né, que ele falou em 30 segundos. E que muitas vezes ele falou por falar. Sim. Na verdade, eu nem estava pensando naquilo. É de tanta força que o ultrassonografista tem no exame. Né? Acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Exato. Então é um momento que a gente tem que pensar esse poder que a gente tem Exato. de poder falar essas coisas, né? Porque muitas vezes a mãe vai ficar preocupada, explicar exatamente o que está acontecendo, o que você está vendo, né? Porque senão é uma responsabilidade que a gente tem perante a sua saúde, porque uma mãe estressada impacta no bebê também. Né? Exatamente, é isso mesmo. E olhando agora que hoje a doutora é mãe, obstetra, mas e quando você estava gestante? Como médica, você também tinha esses medos e mitos assim na cabeça? Você sabe que eu tive no meu pré-natal aqui entre nós, que ninguém fica sabendo. Que ninguém eu tive fique 3 sabendo. consultas de pré-natal só no meu cartão de pré-natal, né? Lindo. Também que tá só entre nós, né? Só entre nós. Algum Ninguém ultrassom? saiba. Algum ultrassom? Todos. Eu fazia ultrassom toda semana. Mas 3 consultas. Consultas de pré-natal foram 3. Quando eu soube que estava grávida, quando eu tive uma contração e achava que ia nascer com 28 semanas, e quando eu fui para marcar o parto. E fora isso, como eu era residente, a gente tinha ultrassom o tempo todo. Meu filho tem 27 anos, né? Então assim, não tinha ultrassom como a gente tem hoje. Mas era residência, tinha ultrassom à disposição. Então eu fazia toda semana. Então ultrassom eu tenho todos, justamente por causa disso, né? Porque quando eu engravidei, primeiro eu achei que ia ser uma gravidez nas trompas, depois que ia ser uma mola, que é um tumor de placenta. Você vê que o medo do médico é diferente do medo da paciente, né? O medo do médico é pior, é melhor não ser médico. É bem melhor. A ignorância é uma benção nessas exato. áreas. Medo só ter ser feio, ó, não tem problema. Exato. E assim foi, né? Então era o tempo todo pensando no pior. Era sempre assim. Mas ganhamos 3, né? Exato. A gente pode pegar a dica dela, né? Pra fazer ultrassom todo mundo. Quem quiser fazer ultrassom toda semana, a gente tá aqui. Estamos né? aqui, Se né? você tiver medo, vai fazer ultrassom não ultrassom faz toda mal. semana. Exato. E outra coisa, né? Ultrassom demais não faz mal, né? Que os pacientes também têm esse medo. Se o ultrassom é tipo uma radiação que eu posso fazer muito ou não posso fazer, né? Eles acabam sempre, às vezes, porque como pega a parte da imagem,
Fala assim, meu doutor, mas eu posso fazer esse exame? Será que vai fazer mal, né? Exatamente. E assim, Isso às vezes mesmo. a gente fala assim, não, mas o ultrassom é tão inocente, né? Mas se quiser fazer toda semana, a gente tá aqui pra fazer toda semana, né? não tem problema nenhum. Aí a gente já entra meio que na parte dos mitos até, né? O que é verdade, o que não é verdade, que a gestante pode ou não pode fazer? Ultrassom já entendi que pode. Mas e aí? Pintar cabelo? Eu vi também questão de comer proteína, whey protein para aumentar em relação à restrição de crescimento. Pois Tem várias coisas aí. Assuntos polêmicos, vai gerar entendeu? alguns cortes aqui dos assuntos. Então, é aquela coisa, há controvérsias, Há né? controvérsias. Na verdade, tem, por exemplo, pintar o cabelo, que são as dúvidas. No passado, a gente via a coitada da mãe, né? Com raiz até aqui, né? Coitada que tava loira, ficava preta até no passado. No até passado, aqui. tem um passado recente, que algumas eu conheço. Eu não vou nem... É mesmo? Coitadinha, gente. Então ficava, né? Não pintava o cabelo, não depilava, né? O mito de que depilar pode fazer mal, gente, né? A cera não... Então, hoje a gente já tem, por exemplo, pintar o cabelo pode? A gente tem tintas específicas que podem ser usadas no cabelo, então não tem problema. Por exemplo, agora alisar o cabelo, não dá. Alisar eu queria. Alisar ainda a gente não tem nenhum produto que quimicamente seja possível você usar com segurança, né? Então, tem esses mitos da estética, mas um mito maior que a gente trabalha muito é o mito da atividade física, né? Já que a gente fala muito disso. Então, por exemplo, o mito grávida não pode fazer atividade física, grávida deve fazer atividade física. Deve fazer atividade física. Então, Cardio e peso. Cardio e peso. Todas as modalidades são liberadas. Na verdade, a gente preconiza, a gente fala, você tem que treinar igual você tem que tomar ácido fólico, igual você tem que tomar sulfato ferroso, você tem que treinar. Só que aí você não vai virar atleta grávida, né? Mas você vai treinar dentro de uma zona que a gente chama que é Z2, que é uma zona de esforço moderado, que é eu me sinto taquicárdica, mas eu consigo falar frase curta. Se você estiver batendo papo enquanto está treinando, igual a gente está aqui, tá fraco o treino. Eu falo, grávida não treina fofo. Grávida treina moderado. Isso é um grande mito, que hoje a gente tem tentado tirar muito. Não é só caminhadas leves. Não é hidro, não é café com leite. Não é só Hidro pilates, ótima, né? Não é pilates, só pilates, né? É 5 vezes por semana, 150 minutos por semana. 5 vezes na semana? 150 minutos por E semana. aí, Luana? Então, na minha caderneta da gestante, tá bem anotadinho lá, Tudo assim. sublinhado, né? Não vamos dizer que eu fiz, assim, não. Não, porque dá uma... Vou ser bem sincera. A gestação é bem legal, tem várias etapas, né? Tem o começo que você fica preocupado, você quer fazer tudo. Não, vou fazer atividade física, vou me preparar, vou tomar toda a medicação, vitamina, tudo bonitinho. Chega no meio, aí você já fica, essas vitaminas todo dia. Aí você já pula um dia, aí você fala, hoje eu não vou tomar. Aí a atividade física mesmo, pelo menos eu tô tão bem, me sentindo tão bem, não, vou dar uma pausa. Eu acho que acontece com todo mundo. Pelo menos tem algumas colegas minhas que estão gestantes, a gente troca muita informação nesse sentido, né? E aí no final você já tá cansada. Aí você fala, não, agora eu não vou fazer. Eu acho que tem uma coisa também que é dar uma leveza pra gravidez. Exatamente. Né? Que senão você fica cumprindo scores, né? De como ser uma grávida ideal. Então eu tenho que cumprir todos os scores e aí a gravidez deixa de ter um prazer em si e passa a ser um desempenho. Então não também. O que eu falo, eu posso comer de tudo? Cara, come. Né? Come o que dá no início da gravidez, porque no início você tá enjoada, tem que fazer dieta. No início, come o que der. Dá para fazer atividade física, é o ideal, mas o ideal às vezes não é possível dentro da tua rotina, dentro do que você é, porque senão a coisa vai ficando muito pesada, né? E vai neurotizando. Né? Aí a gravidez vira uma neurose em que eu tô sempre sentindo que eu tô em falta e não que eu tô em ganho. Né? Eu tô sempre faltando porque eu deixei de cumprir tal coisa. E é uma fase para ser tão leve, tão gostosa, né? Então, durante todo o processo, eu não me cobrei mesmo, não. Às vezes eu fazia mais, às vezes não fazia, igual vitamina. Eu tenho um negócio com comprimido, eu colocava aquele monte na mão, eu falava, eu já não quero tomar tudo isso, não. Aí pulava mesmo, pulava ali uns dias, falava, não, nossa, minha vitamina, eu tenho que voltar a tomar. E, tipo, deixava 3 dias sem tomar e voltava a tomar. Tô com muita leveza, né? Porque eu acho que tudo cobra tanto da gente, né? A sociedade cobra, todo mundo cobra. Imagina um momento que é tão seu, tão individual, você também tá numa cobrança. Não faz sentido. Você sabe que eu atendi ontem uma paciente que eu dei risada, tadinha, fiquei com dó. Porque ela falou pra mim, ela tá com diabetes gestacional, então não pode, tem que fazer dieta.
Só que ela falou pra mim que ela chora mesmo, de vontade de comer doce. Oh, meu Deus. Aí eu falei, mas come o doce, gente. Mas eu tô com diabetes. Eu falei, mas não tem problema, come o doce, né? Dá pra mexer, dá pra balancear, não vai chorar. De vontade de comer doce. Quase que eu dei um doce pra ela, né? Eu falei, qual que você quer? Receita, né? Um sonho de valsa à noite. Colocando a receita. Não é exato. Eu falei, não precisa ter esse peso. Nada Sim. é tão grave assim que não possa ser negociado. Não pode, igual a vitamina. Eu passo um monte de vitamina, né? Mas assim, não dá para tomar todas. Então tá, vamos selecionar. Que isso também é importante, você ter a parceria com a equipe, né? Não adianta ficar escondendo as coisas. Eu falo é verdade, né? Joga não aguento tomar isso aqui. O que eu preciso mesmo tomar? Tipo, ácido fólico não pode deixar, né? Então, não. Isso aqui dá para você tomar. Toma isso aqui então 3 vezes por semana. Sim. Vamos negociar. Sim. Que aí a gravidez fica mais leve mesmo. Acho que o fato de ficar leve ajuda, né? Tipo, não estressa. Faz o que dá, que depois é momentâneo também, né? Exato. Não, a gente não precisa não tirar precisa 10. pirar. Não precisa tirar 10. Mas é engraçado que você falou, tipo, uma coisa importante, é um momento muito individual seu, né? Mas ao mesmo tempo é seu e de todo mundo, porque a minha esposa Maria, quando estava gestante, você tem informação na internet, você tem informação do seu médico, e de casa, de repente vem a mãe, a avó, as amigas, dá piteco em tudo. Nossa, sua barriga tá pontuda, será que vai ser menina? Você tá tomando, sei lá, chá com abóbora? E a gente entrava numa noia que não era só a nossa gestação, né? Aí você esquece que eu sou médico também, e aí começa a ligar pra doutora Vanessa e fala assim, Vanessa, pode tomar chá de abóbora com isso daqui, porque vai nascer desse jeito? Então você acaba entrando numa fase de, não só de mito, mas você pega aquilo como medo e transforma aquilo numa gestação, começa a ficar pesado. Né? Não, eu concordo totalmente. E sempre vão ter, né, pessoas que vão minar ali, querer dar um palpite, não é por mal, Sim. é porque, não sei, é um assunto que todo mundo vive, né, então a gente tá pensando no bem, no melhor, mas eu acho que bacana pra diminuir o medo é escolher a equipe médica. Então lá no começo, quando eu escolhi, eu falo, não, a decisão que eu tomei foi a equipe médica, doutora Vanessa, então ela é minha médica, né, tô fazendo ultrassom com vocês, então é a opinião de vocês. Porque senão tudo vira uma confusão. Imagina, né? Você vai pra internet, tem uma colega minha que tá gestante, que ela mandou pra mim uma mensagem, você tá usando que desodorante? Você gostou do meu cheiro? Aí eu fiquei... É super boa. Dove para gestante. Fica a dica. Eu tô usando normal, porque eu vi que o desodorante tem não sei o que. Olha, eu não vi ainda, né? Isso aí não chegou. Eu vi creme, que é bom a gente prestar um pouco de atenção em algumas coisas, mas desodorante ainda não vi. Então, assim, cresce, tudo vira. Sim. Então, né, tudo aquilo que a gente acaba consumindo, então eu tento tirar da fonte. Qual que é a minha fonte? A doutora Vanessa. Tanto que na semana passada, tem uma colega minha que tá com 6 semanas antes, né, de gestação. E aí, na semana passada, eu fui na consulta, eu perguntei, gente, o que eu tenho que saber? Porque ela já sabe tudo. Ela já sabe a lista da maternidade, ela já sabe o que tem que levar, o que tem... Falei, gente, será que eu tô atrasada? Porque se ela tá lá... Ela já sabe. Eu cheguei lá pras meninas lá a Daila, né? E falei, o que eu tenho que saber, né? Aí ela falou, não, cada etapa você vai... E é assim que eu faço. Chego na doutora, doutora, tem alguma dúvida? Eu não, o que eu tenho que fazer essa semana? Me fala, né? Porque eu acho que a gente tem que pegar, né, sua fonte ali segura. Sim. E eu acho que isso ajuda a acalmar, né? Em relação a medo e mito e tudo mais. Sim. Então, um conselho, assim, que a Vanessa te deu foi de não se estressar. Que ela te deu lá no comecinho. Exatamente. Vai, se joga na água gelada mesmo. E aí a gente vai resolvendo. E é exatamente isso. Que legal. Eu acho que uma coisa também que é bem importante é você se permitir ser cuidada. Que hoje, com o nível de informação que a gente tem, as pacientes, as pessoas, né, elas querem cuidar de tudo. E você, enquanto gestante, permita-se ser cuidada e aproveitar só a gestação, né? Então, assim, o que é bom na gestação? Vai fazer enxoval, vai assistir série, vai ver uma coisa legal de gravidez. Deixa o cuidado com quem cuida, né? Então, assim, quem tem que saber do ruim sou eu, né? Quem tem que saber da malformação, você, né? E não a paciente, porque muitas vezes fica isso. Eu quero controlar tudo, porque o que pode dar errado? Então, assim, se tiver realmente um desodorante que você não pode usar, eu vou falar, né? Esse é meu papel. Meu papel é saber o ruim, né? Para te preparar para o bom. Então, eu acho que a internet, a informação solta, ela tem
neurotizado demais os pacientes por causa disso. Porque tem vários lados também, né? Depende se a paciente tem algum fator de risco que você não pode indicar tal coisa, né? Então você tem que ver todo o contexto. Muitas vezes na internet tá tudo solto mesmo. Exato. Ó, isso aqui faz mal. Tá, mas faz mal para este tipo de paciente que tem esta condição. E o autismo, então, né, gente? Tudo dá autismo. Aí a mãe fica com medo. Nossa senhora, coitadas mães. É que são Tudo dá assuntos autismo. hypes, né? Assim, daquele momento que começa a surgir. Mas voltando um pouquinho, é engraçado a doutora falando, porque na minha segunda gestação eu terceirizei tudo. Eu deixei de ser médico. Eu não fiz ultrassom da Maria. Não, ele não Eu fez nenhum não fiz ultrassom da Maria, eu não Maravilhoso. palpitei. Falei, ó, eu fechei com a Verdade. Vanessa, fechei com a Thaline. Pronto. Vanessa, ela tá com 3,5 de líquido. Eu faço isso todos os dias, eu sei que tá normal. Mas eu tô achando um pouco baixo. O que você acha? Aí a Maria me falou assim, amor, mas você não fala isso sempre, que é normal? Mas eu não sou Thaline médica falou agora, eu que sou é só normal, o pai, eu paciente. quero perguntar pra ela. Eu quero validar que tá normal. Deu Exato. trabalho. Deu trabalho. Liguei pra Vanessa e falei assim, ó, rompeu, e agora? E agora? Vamos lá. O que eu faço? Eu médico, o que eu faço? Exato. A Mas eu melhor terceirizei, porque eu coisa. falei, cara, é o meu momento, né? Tá certo, E ela mas, que vai, mas é o elas melhor vão paciente, cuidar. assim, atender pacientes médicos que ficam muito pensando em tudo que pode acontecer é muito estressante. Muito. Pra eles, pra gente, assim, não fica muito legal, né? O exame não fica legal porque eles não estão aproveitando, né? É o que o Lucas falou antes, a melhor coisa é ele não saber o que tá acontecendo, que ele só tá aproveitando, o rostinho tá bonito, tá tudo ali, tá tudo lindo. Tá tudo lindo. E se tiver alguma coisa alterada, lógico, a gente vai conversar, Ah, né? amor, eu posso comer sushi? Não sei, liga pra Vanessa. Exatamente, Deu é pra isso que eu tô trabalho, aqui, hein? não é? Não, dei zero trabalho. Deixa eu nessa. trabalhar. Vanessa trabalhou o máximo naquela época, depois ela tirou de férias, Por favor, entendeu? não é? Uma delícia, gente. E tem uma das coisas que tem muito paciente que pergunta, agora um pouco mais, eu não sei porquê, mas a questão do cordão umbilical. É. Ah, eu vi se eu fizer atividade física o cordão pode enrolar. É. Isso daqui é uma pergunta super comum, assim. Onde que tá o cordão umbilical? Eu falei, tá na barriga. Não, será que tá em volta do pescoço, né? Olha o pescoço. Dá pra tranquilizar ela sobre isso? Então, essa história do cordão umbilical enrolado no pescoço é um mito, né? Que vem de onde? No passado, quando a gente tinha morte fetal súbita, em que o bebê parava de mexer, você ia lá, o bebê morreu, a gente não tinha conhecimento sobre qual era a causa. Então, quando o bebê nascia, você via o bebê enrolado no cordão e você tinha, então, essa justificativa para a mãe. E aí isso criou um grande mito, que é o cordão enrolado no pescoço, porque a fantasia que a gente tem é que o cordão sufoca o bebê como se fosse uma corda. E não é assim, né? Então, na verdade, eu falo que o cordão é como se fosse uma corda numa piscina, né? Então você tem lá aquilo ali boiando e o bebê se enrola nele, mas isso não tem problema nenhum. Eu brinco sempre que eu nasci com 2 voltas de cordão enrolado no pescoço, depois de 3 dias de trabalho de parto, e sou loira só artificial, né? Então, assim, não tem problema, não deu problema. Então, assim, não há essa preocupação. E a gente acaba até não informando para a paciente, né, onde está o cordão, Sim. muitas vezes, a justamente gente para tirar um surpreende. medo Se eu falar tá dela. perto do pescoço, ela já fica Exato, já preocupada. ficam preocupadas com essa fantasia de que o bebê vai sufocar e não vai. Ele normalmente enrola porque ele é longo, né? Na verdade é por isso, porque tem cordão demais, por isso que dá pra ele se enrolar todo. E E a o história cordão da longo barriga não tem pontuda problema. ser menino, frequência cardíaca aumentada ser menino, porque esse daqui eu escuto muito. Eu escuto muito Cara, mesmo. você sabe que esses dias uma paciente E falou eu quase pra tô mim, validando. Falei, nossa, realmente, eu tô começando a olhar a ponta e falei assim, vai ser menino. Eu vou lá no ultrassom, é menino. Eu falei, olha, será que é mito mesmo? Pois é, esses dias uma paciente falou pra mim que uma senhora na rua falou pra ela, sua barriga é de menino. Ela falou, não, mas no ultrassom deu menina. Tá errado. Tá errado o ultrassom. Ela falou, não, mas deu em todos os ultrassons. Tá errado o ultrassom. Essa sua barriga não é. Imagina ela a falou, cabeça da mãe. Tudo comprado. Aí a mãe, o que ela fez? Veio aqui, fez Voltou a fazer outra ultrassom. ultrassom. Pode vir. E eu brinco com as pacientes que ninguém nunca olha pra tua barriga e fala, sua barriga está normal, só eu. Né? Porque todo mundo sempre vai falar Teu que opinião. a barriga ou a barriga tá baixa, ou ela tá alta, ou ela tá grande, ou ela tá Tá torta. Tá ou ela redonda. tá torta, ou ela é pontuda, ou ela é redonda. E não vai chegar até o dia do parto. que é outra gente. coisa. Ou seja, Não o povo quer chega. dar palpite, né? Incrível. É. Não chega. Tá muito grande. Não Vai nascer antes. Eu falo, gente, chega. Fica tranquila, chega. Não vai chegar. Tá muito baixo. Tá muito baixo essa barriga, Eles vai querem nascer fazer um antes. bolão, entendeu? Exato. O dia que eu achar a fórmula de
saber o dia que nasce, vai ser fantástico, ganha muito dinheiro. Isso é legal, porque não é nem só dos parentes próximos, é todo mundo. Uhum. Hoje eu tava fazendo a minha unha, e aí me subiu uma azia, ai que azia, comentei. Aí a manicure falou assim, é menina? Eu falei, é menina, muito cabelo. Na hora. E toda vez que eu faço ultrassom, me pergunta, tem cabelo? Aí ele fala, não, tem só um pouquinho. Aí na hora eu fiquei, nem tem cabelo a menina, né? Não tem nada a ver. Fora do cabelo, quando você fala assim, nossa, tem bastante cabelo. Mas é por isso que eu tenho muita azia. Toda vez. Eu já tô acreditando já. É muito engraçado, mas surge mesmo, não tem jeito. Eu vi uma blogueira comentando também sobre isso de mito. Se lavar roupa na máquina, o neném fica com mais cólica. Já ouviram falar sobre isso? Não. Aí ela lavando a roupa tudo na mão, uma blogueira mesmo. E aí ela falando, mas eu tô lavando a roupa aqui, tô pensando, como que o bebê vai saber se foi lavado, como que a cólica vai saber se foi lavado na máquina? Ela, nossa, eu vou colocar tudo isso na máquina. Eu falei, gente, o povo é muito doido. Não faz sentido. Eles começam a criar coisas na cabeça, que é bem engraçado. É, isso mesmo. E essa parte é importante da questão dos influencers, né? Porque quando surge alguma coisa que eles colocam na rede social, tipo assim, para de ser mito, para de ser vira uma medo, verdade. vira uma verdade, que é muito difícil às vezes você tirar Você acaba durante te o perdendo ultrassom, sua meia durante- hora de consulta pra tirar o influencer o também. influencer também. agora é o paracetamol, não, agora vai ser a dipirona, daí daqui a 2 anos vai mudar de novo, vai ser o ovo. Todo Vira- dia tem uma causa diferente. E é muito difícil você tirar, né? Porque, como na gravidez tudo é muito subjetivo em relação a o que pode ou não. Porque, por exemplo, tomar suco de uva na gestação, pode ou não pode por causa dos flavonoides em relação à malformação cardíaca, né? Então, não se sabe. Tem trabalho de má qualidade, tem trabalho de boa qualidade, a gente não sabe que população. Então, tem tantas variáveis que e aí? Eu não deixo você tomar suco de uva? Chocolate também. Chocolate também. Então, assim, é tanta coisa que aí eu falo, sempre vai ser o bom senso. Pode tomar chá de canela? Chá de canela é abortivo, né? Então, é aquela coisa do chá de abóbora. Então, é tanta coisa que é difícil, fica muita informação e fica muito confuso para a gestante, né? Com certeza. E aí, você tem que ficar o tempo todo na luta. Se você não for tão leve igual a Luana, eu acho que E ela sabe pode que- pegar isso pra ela E sabe o que é mais engraçado? Eu não sou leve na vida. Eu sou, não sou, assim, eu sou a pessoa que eu tenho controle de tudo. No escritório, eu tenho controle da minha vida, é tudo muito bem esquematizado. Se eu tenho um projeto, eu já coloco num quadro lá no escritório as etapas. Sempre foi assim. Agora, na gestação, é uma tranquilidade. Você não tá entendendo. Parece que aconteceu alguma mágica em mim, assim. Eu fico levando numa boa mesmo. Pra não deixar criar um problema, né? Sim. Porque senão vira um problema e não é um problema. É pra ser gostoso. É pra curtir, né? Exatamente. Então, acho que eu escolhi lá atrás, né? Quando eu falo de ter escolhido a equipe médica e tudo, foi pra não me preocupar mesmo. Sim. Foi igual o João. Não, agora eu não sou médica. Agora eu não tenho controle. Terceirizo, me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Que bom. Essa confiança é importante, né? O que a gente tenta colocar muito na Viu é a questão do acompanhamento. Porque se a gente tem porque assim, hoje como que gira o ultrassom em torno disso, né? Ele é só tido como um exame. Então, consulta com a Vanessa, ela pode fazer exame em 10 clínicas diferentes. Mas, aí um médico dessa clínica vai falar alguma coisa pra você e eu vou ter que tirar. Então, assim, você não faz 10 consultas de pré-natal com 10 médicos diferentes, né? E isso a gente vê muito no ultrassom. E depois, a hora que realmente vem alguma coisa aqui, assim, cara, como que eu vou tirar isso da cabeça dessa paciente, né? Como que eu vou... Exatamente. Às vezes você dá um cálculo no rim. Ninguém tira mais cálculo, porque ela pegou verdade. pra ela. Isso acontece muito. Né? Então, assim, o acompanhamento eu acho que é muito legal. E você já colocou, né, que desde a primeira consulta com a Vanessa, ela já te deu uma dica valiosa para você ficar tranquila sua gestação toda. E eu acho que esse vínculo de confiança é uma coisa muito importante, né? E o exame de ultrassom, ele é o nosso terceiro olho obstétrico, né? Literalmente, né? Porque ele faz muita diferença em relação a toda a tua conduta, né? Então, no passado, a gente tinha um ultrassom que via menos, um ultrassom que errava mais, igual errar preso, né? Errava mais. Então, o ultrassom, ele era realmente um exame complementar, mas ele tinha um peso menor. Ele foi melhorando tanto
que hoje o ultrassom ele praticamente faz parte da tua consulta. Diz que pode fazer todo dia, né? Mas só que o ultrassom, e eu falo isso sempre para os pacientes, ele tem uma característica diferente dos outros exames, que ele é examinador dependente, máquina dependente, né? Você pode ter uma máquina ruim com um examinador bom, ele te dá bons resultados. Você pode ter uma máquina boa com um examinador ruim, ele te atrapalha a vida. É verdade. Né? E então o ultrassom ele entra muito nisso. A gente sempre faz questão realmente de agregar a equipe de exames, porque ela vai determinar a minha conduta. Né? Então, assim, eu vou tirar um bebê prematuro porque o Doppler deu, e aí o cara fez o Doppler, que é um exame difícil de fazer, que depende muito da onda, que depende de um monte de coisa, e que vai determinar a prematuridade. Eu falo isso para os residentes, eu falo, olha, entenda, se tirar um bebê prematuro, você está fechando a vida dessa criança, dessa mãe, em vários aspectos. Então é uma decisão muito importante. E então eu tenho que estar plenamente confiante nessa decisão. E aí entra realmente a equipe do ultrassom, porque senão eu fico muito perdida. Aí você faz o seguinte, você repete o ultrassom com outro cara. Aí você fala, peraí, mas quem que tá certo? O que deu errado ou o que deu certo? Aí você vai no terceiro. Aí você vai fazer leilão. Qual que você quer ver, né? Qual que você quer acreditar. Exatamente. Então, e a imagem é muito importante, porque a gente olha e checa. Então, eu falo para o paciente, ó, não adianta você me dar uma circunferência abdominal que está dando pequena, se eu olhar na imagem e foi mal tirada aquela circunferência, tá torta. E é difícil fazer, porque o bebê grande é mais difícil fazer. Então, tem muitos nuances que dependendo de quem faz, você já fica tranquila, né? Igual o pediatra, igual o anestesista, igual quem opera com você. Dependendo, da mesma forma que você escolheu a equipe e você fica calma, a gente quando escolhe quem a gente trabalha, é isso também. Né? Você troca, escolhe e você fica calma. Eu falo, não. Quando a Thaline e o João, eles me dão um exame que está alterado, e a gente trabalha muito no alto risco lá no regional, ele me dá um exame que está alterado, eu falo, não preciso ficar repetindo todo dia, né, João? Tá alterado. Então eu tô tranquila, eu já sei o que eu vou fazer a partir daí, porque eu tenho confiança em quem tá me dando o dado, né? Então isso é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tá sendo o seu olhar mesmo, né? Então eu tô te dando uma informação intraútero que você vai, por causa dessa informação, tomar uma decisão. Exato, né? Então assim, eu vou tirar um bebê prematuro que não precisava, ou eu vou deixar um bebê que precisava ter nascido que pode morrer dentro da barriga. Então essa decisão é minha, mas o dado é você que me dá, né? E então é muito grave. O ultrassom ele é muito legal, né? Da gente ver a imagem, ver com quem é parecido. Então ele tem um lado lúdico muito, muito legal, mas ele tem um lado de decisão que é muito grave, né? Então faz muita diferença mesmo. Isso que de vez em quando eu fico quietinha é porque eu tô concentrada. Que é outro mito, né? É outro mito. Que eu tô quietinha. O ultrassonografista quieto, ele está... Eu tô concentrada. Não é que eu encontrei alguma coisa ruim no bebê, eu só tô concentrada pra ver a imagem. Exatamente. Uma das coisas que a gente discute bastante é quanto fazer acompanhamento sempre no mesmo local, ou que nem o João falou, né, de ficar pingando de lugar em lugar. Porque, assim, a gente... eu acho que a primeira relação quando você escolhe alguém é pela confiança, né? Pessoal, tô confiando em você, mas você tá confiando em mim e fazendo... Exato. Né? Então, assim, dificulta muito. Eu acho que a paciente que ela vai ser punida por isso, talvez ela não tenha muita ideia da importância disso. Então, isso daí vai gerar mito, vai gerar medo. Vai gerar insegurança durante a gestação. E a gestação a gente não consegue retroceder. O que aconteceu no primeiro trimestre já aconteceu. Aí a gente vai ter que se virar depois com o segundo trimestre, com o terceiro trimestre, depois com o parto. O pediatra também vai ter que se virar quando nasce. Quando não tem uma datação boa, né? Isso impacta tudo lá no teu final, tua avaliação de peso, de percentil, né? E eu acho que existe muito essa ideia de que todo ultrassom é igual. Então, às vezes, eu peço um ultrassom e eu dou lá as minhas indicações e a paciente não segue aquela indicação. Me dá um nervoso, gente. Já fica a dica pra você, né? Não, a Luana segue sim, ela vai comigo. Porque eu dou as escolhas das pessoas que eu confio, né? Então, aí a paciente não vai e vai em outro. E aí, porque na cabeça da pessoa vai fazer o morfológico. Não é porque está escrito morfológico lá em cima que o cara fez o morfológico, né? E aí, você olha lá,
ele não fez as medidas. Ou ele fez as medidas, mas a foto tá ruim. Então, assim, não adianta para mim. E é um cara que eu não confio. Aí eu falo o quê? E aí? Né? Tá normal? Tá normal ou não tá normal? E aí eu vou repetir o exame, né? Se eu tenho convênio, o convênio não vai autorizar eu repetir esse mesmo exame. Então a paciente ela fica com essa impressão de que todo ultrassonografista, todo ultrassom é igual. E não é igual, Sim. né? Quando você se especializa em uma coisa, você tende a ficar bom naquilo, Sim. né? Você só faz aquilo, então o teu olhar fica treinado para aquilo. Por isso que é a importância de quem faz ultrassom obstétrico ser o especialista em medicina fetal, porque esse é o cara que ele entende o funcionamento do feto em relação àquela patologia em relação ao pré-natal. A gente muitas vezes discute coisas clínicas, né? Então hipertensão, diabetes, a gente discute clinicamente para entender o exame, para entender a imagem. Sim. Então é um olhar que precisa ser treinado mesmo, né? É bem complexo. E a paciente, é difícil talvez entender isso quando você vai escolher um médico obstetra, né? Tipo assim, vamos escolher a doutora Vanessa. Mas o contexto por trás é muito maior. Exatamente. E até essa questão que vocês estão falando da parte técnica aí, né? Do profissional que vê e faz o exame. Pra gente, paciente leigo, é complicado. O que a gente entende ali, né? Exame de 5 minutos. Existe. Então, assim, imagina você fazer uma ultrassom em 5, 10 minutos. Então, assim, pra mim, eu já desvalido. Então, no início, a gente fez em algumas clínicas aqui em Campo Grande, né? E aí a gente foi desvalidando, falou, não, essa daqui eu acho que não sei. Aí o morfológico de primeira eu não fiz aqui, logo depois que eu vim pra cá, né? E aí eu, Lucas, não sei, né? A gente falava, não sei, eu achei muito rápido, né? E a gente olhava, levava pra Vanessa. Tanto que quando eu fui vir pra clínica, eu perguntei a opinião da doutora. Eu falei, doutora, a senhora conhece, né? Ela, não, pode ir, que é ótimo. Eu falei, então tá ótimo. Aí eu acabei vindo pra cá, né? E tô fazendo acompanhamento por aqui. Mas pra gente que é mãe, a gente não tem noção. A gente sabe ali muito o pouco do médico, é o tempo, né? Tempo muito curto, não dá pra ver nada, né? Será que tá certo? O jeito que o médico te passa também. Tem médico que não explica nada, às vezes. O profissional, ele só, não, esse aqui a sua médica vai te responder, aí você levanta lá, mal colocando a roupa, já tá lá na rua, lá na porta. Então, assim, infelizmente tem, né, esse tipo de profissional. E eu acho que é isso que aumenta o medo. Então, assim, quando a gente fala de medo, de insegurança, tá muito relacionado a isso. Imagina, né? Às vezes eu fiquei muito quietinha, né? Tô fazendo exame, fiquei quietinha. O paciente já tá achando que tem alguma coisa com o bebê. Exatamente. Já cria uma coisa na cabeça que não é aquilo, né? Eu particularmente gosto muito de explicar o exame, né? A Luana já passou comigo. Então eu começo mostrando, eu tô fazendo isso. Eu estou medindo o bebê, estou medindo a cabeça, eu estou medindo tal coisa. Qualquer dúvida me fala. Que a gente vai acompanhando. Por mais que ela não seja da área da saúde, ela tá acompanhando o bebê dela. O esposo tá acompanhando, ele tá vendo o bebê, tá vendo o rostinho. Então, além de ver a beleza, também começa a acompanhar essa parte do conhecimento, da aplicação da medicina fetal. Vamos acompanhando juntas, né? Isso mesmo. Eu acho que essa parte da confiança é essencial, porque quando a gente indica alguém, a gente tem uma corresponsabilidade muito grande. Sim. Né? Se o paciente quer seguir a recomendação, é diferente, né? Mas depois que a gente entende que a sua indicação ela tem uma corresponsabilidade nesse contexto da gestação, então a gente já quebra o mito, né? Que o ultrassom não é tudo igual, né? Não é só um exame. A gente está quebrando vários mitos hoje. Exatamente. Vocês se lembram de mais algum mito ou medo que vocês querem falar? Eu acho que tenho medo do parto, né? Tem. E assim, todo mundo quer me perguntar, tá de quantas semanas? 36. Já tá com medo? Tá ansiosa? É sempre assim, eu fico, não, ainda não. Será que eu tenho que estar, né? E aí agora, acho que na última consulta, eu cheguei até a perguntar pra doutora, e aí, né? O que eu faço? Porque no primeiro momento, eu passei por processo de fertilização, né? Então a gente começa o processo anos, assim, né? Então, assim, vai desgastando, né, de certa forma. E aí eu não queria normal. Eu falei, não, eu não quero sentir dor, eu quero marcar o dia, ir lá e resolver. E aí, conforme foi passando o tempo, né, o fato de gestar é tão gostoso que eu parei pra pensar, eu acho que eu quero sentir meu corpo fazendo isso, né? E aí eu sentei com a doutora pra conversar. E ela falou, não é uma decisão que você vai tomar agora, né? Você pode pensar, e aí se chegar na hora, deu, não deu, a gente vai adaptando ali. Sim. Então eu acho que o parto, ele tá numa caixinha pra mim ainda ali, que eu tô tentando entender o que tá acontecendo, mas não tô com medo. Eu acho que chegar na hora, tô em boas mãos. É isso. E vai dar tudo certo. Mas assim, eu acho que é mais o medo da família, né? E as pessoas, elas vão colocando na cabeça, né? Tá com medo? Eu falo, gente, não, mas eu tenho que estar com medo agora. Será que agora é hora de sentir medo?
Então, assim, pra mim tá tranquilo ainda. Ai, que bom. Tranquilo. Então já aproveita e dá uma dica. O medo ou insegurança que você tem por algum motivo, assim, como que você resolve isso? Eu sou... Além de ligar pra doutora Vanessa. O pior é que eu não sou de ligar pra Olha doutora lá, Vanessa. você que liga, É João Paulo. você que liga. Eu acho que é muito de guardar aquilo, sabe? Não pegar aquilo como verdade no primeiro momento. Escutei, ouvi alguma coisa sobre, não pega aquilo como verdade. Falo muito das caixinhas, eu gosto de deixar guardadinho ali numa caixinha e aí depois revisitar. Aí, né, eu vou pesquisar, procurar uma fonte segura para pesquisar sobre aquilo, mas não olhar e já sair desesperado. Nunca, jamais, né? Caso contrário, assim, só se for algo muito, sei lá, uma emergência, sentir, tô sangrando, alguma coisa nesse sentido. Sim. Caso contrário, é sempre coisa muito no imaginário. Então, guarda um pouquinho ali, conversa com alguém de confiança, conversa com seu parceiro, com a sua médica e vai. Então, acho que é muito nesse sentido, assim, de se acalmar. Essa né? seria a sua dica, assim. Então, pra uma colega que tá grávida, você falaria isso. Se acalma, vamos ver se faz sentido isso que você viu, né? Onde que você viu? No Instagram, né? Qual que foi a sua fonte? Analisa, não tô sentindo o bebê mexer, será que não tá mexendo mesmo? Para um pouquinho, né? Come um negocinho, vamos ver se não tá mexendo. Então, assim, eu acho que a calma mesmo, é a leveza, né? De tratar aquela situação ali no momento. Você é muito sensata. Eu acho que a partir de você, até brincando, mas ligar pra médica, pra doutora Vanessa, você validar uma coisa que realmente a gente ouviu falar e uma coisa que é comprovado cientificamente pela medicina, né? Porque senão, imagina, vou comer abacate com leite, será que eu posso? Onde na medicina tá falando que não pode, onde tá falando que pode, né? Mas é a parte da sensatez, né? Eu acho que tem que tomar cuidado também com isso. Por exemplo, eu preciso comer abacate com leite agora, se eu tô na dúvida, eu só não como. É o bom senso. Exatamente. Aí depois eu vou lá pra minha médica e pergunto. Porque senão, imagina, né? Se tudo eu criar um problema na minha cabeça, não tem como. Então, peraí, o que eu preciso fazer agora? Eu tenho que comer o abacate com leite? Tenho. Então, é uma coisa que eu preciso. Então, doutora, oi, tudo bem? Posso comer abacate com leite? Exatamente. Caso contrário, tá tudo bem. Eu só não como. E depois, na hora que eu puder, eu mando uma mensagem, eu vou pesquisar sobre isso. Então, acho que é muito nesse sentido, assim. Por isso que manter a calma é importante. Em frente, isso aí. E você, Vanessa, que dica que você dá? Olha, eu sempre falo para os pacientes que, assim, a gravidez, desde que você decide engravidar, você já está grávida, né? Independente de ser FIV ou não, né? Você decidiu engravidar, a gravidez já existe. Mas eu falo sempre que a gravidez, ela tem que ser igual uma viagem para um lugar que você nunca foi, né? Então, assim, você vai para Veneza, você nunca foi para Veneza. Então, assim, você vai estudar sobre o lugar, você vai escolher a melhor época para ir, você vai estudar o clima, você vai decidir se você vai de navio ou vai de avião, né? Com quem você vai, que passeios que você vai fazer lá. Então, a gravidez é isso, você se informa sobre tudo. Mas você tem que estar aberta às intercorrências, né? Então, assim, pode ser que teu avião atrase, você perca a conexão, pode ser que chova e não é época de chover, pode ser que tenha uma pandemia, né? Então, assim, se você ficar muito firme que toda aquela viagem tem que ser certinha, conectada e tal, qualquer coisa que sair do programado vai te dar muita angústia. E aí você vai querer voltar para o programado. E eu acho que é isso que acaba acontecendo. Se você falar, não, meu objetivo, e aí eu digo sempre que o objetivo é chegar o dia do parto ser um dia bom de ser lembrado, né? Em que você esteja sua família, seu marido, seu filho em paz e bem. Esse é o objetivo. Como é que você vai chegar lá? Aí a gente vai vendo, né? Você tem que estar aberta. Pode ser que a gente pegue uma conexão, um atalho, chegue antes, né? Chegue um pouquinho atrasado, pode ser que... Então, mas a grande chance é de tudo dar certo. Sim. Né? A gravidez é um evento que tem muita chance de dar certo, senão nós não seríamos 5 bilhões de pessoas no planeta. Dá certo. Eu falo para as pessoas, dá certo. Fica tranquila, dá certo. Apesar do que tudo que a gente faz, dá certo. Dá certo. Olha aí o tanto de gente que tem no mundo que dá certo. E a gente vê muito isso, às vezes a paciente não faz nenhuma consulta pré-natal, não faz nenhum ultrassom e dá certo. Exato. Dá certo, exatamente. Né? Então é isso, né? E às vezes não dá também, né? A gente tem que falar sobre isso também, que às vezes não vai dar, igual vocês estavam falando da chuva e tudo mais. Quando não der, o que a gente tem que fazer? Recalcula a rota, analisa a situação, pensa como que eu posso resolver, né, naquele momento ali. Então eu acho que é isso, é estar aberto para tudo, igual a doutora Vanessa falou. E você sabe que uma coisa que ela estava falando, e eu lembrei que
é muito bom quando você tem uma equipe de ultrassom, que é como lidar com a perda durante o ultrassom, né? Que isso é uma... Que a gente que acaba dando Exato. muitas vezes Então, essa assim, informação. a paciente que teve um sangramento e chega aqui, não tem BCF, como é que você lida com isso para falar com a paciente? Porque, na verdade, você o mensageiro, né? Algum tempo atrás, eu tive uma paciente que foi fazer um morfológico. Ela passou comigo uma semana antes, 10 dias antes, e eu passei o ultrassom rapidinho lá, que eu brinco que eu não faço ultrassom, eu faço a família chorar. Eu passo ultrassom para todos ficarem emocionados, mas eu não meço nada, não vejo nada, só olho lá. Então, ela fez o ultrassom comigo, e aí ela foi repetir o ultrassom morfológico na época certa, 10 dias depois, e o bebê estava em óbito. Então, assim, como é que você lida com isso, né? Então, o fato do ultrassonografista ter esse vínculo de estar vendo, ter essa sensibilidade, esse olhar, ter o vínculo com o médico, né? De falar, Vanessa, tá assim, tá assado. Então, isso também é uma coisa que faz parte e que dá muito colo para a paciente, né? A dor de você ter colo nesse momento tão difícil, porque eu tenho pacientes que falam, cara, ele nem me falou nada, sua médica vai explicar, fez um ultrassom de 5 minutos, não tinha BCF, eu nem sei o que aconteceu. Então, já basta a perda e ainda você tem a perda de não se sentir vista na sua dor naquele momento que você está fazendo ultrassom, né? Então, é muito bom você ter uma equipe e ter esse segmento, porque também isso está incluso. É um acolhimento, né? Exatamente. Além do exame, né? Além da parte técnica. É importante. Mas eu acho que é essencial. Não tem como não fazer. A gente cria um vínculo, né? E exatamente. É o óbito, é uma malformação, às vezes é uma suspeita de uma síndrome genética. Exatamente. E a gente não tem como falar isso em 5 minutos no exame. Não. Eu imagino também como paciente agora, né? Conversando com os médicos, como que deve ser pesado, né? Dar uma notícia dessa. Não deve ser fácil lidar com isso, né? O dia fica triste aqui, já tive que dar essas informações, né? Mas aí o dia todo fica triste, mas é que a gente sofre, a gente fica feliz, né? A gente faz muito controle também de mulheres que estão tentando engravidar. Então tá fazendo controle de ovulação, então a gente fica acompanhando, né? E daí a gente já sabe quando ela vai fazer a captação e colocação do embrião. A gente fica aqui torcendo, nós três. Ele e a Carol. Será que deu certo? Ela marcou, deu certo. Ai, que legal. Então a gente fica junto na alegria e também na tristeza quando acontece. Porque a vida é assim, gente. Vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim. E a gente tá aqui pra isso. Isso mesmo. Tem que estar cercado de pessoas que nos acolhem e apoiam, né? Exatamente. Que cuidam da gente. Com certeza. Mas antes de encerrar, quero fazer... Isso tá fora do script, hein? Não sei o que ele quer fazer. Já dei pra Lorena aqui. Não, mas aproveitar a vida... Porque é tão raro a gente se encontrar, né? A não ser quando... tem um acretismo, vamos lá todo mundo. Quando a gente se encontra não é coisa boa, não é coisa boa. Mas é só fazer um ping-pong com a Vanessa. Ser médica é? Nossa senhora, olha a pergunta curtinha que ele faz. É por causa do dia do médico, que foi ontem, né? Da Lorena. Lorena confundiu, que ontem era o dia do médico, na verdade é semana que vem. Olha, ser médica, eu acho que é ser eu. Eu acho que eu sou bem médica mesmo, assim. Eu não tenho... É difícil você definir, né? Uma coisa que é tão você, né? Então, para mim, ser médico não é uma profissão. Ser médico faz parte da minha personalidade. É uma expressão da Vanessa. É uma parte de mim, assim. Eu falo que é como ser loira, ter 1,50 m. Parto ou ultrassom? Parto. Eu falo que eu não gosto de ultrassom, eu gosto de fazer a pessoa chorar. Gestar é? É esperar. E um momento da carreira que te marcou? Olha, não sei se isso vai online, né? Mas tem 2 momentos que foi, eu acho que o parto que eu fiz, que eu assisti, que eu escolhi fazer obstetrícia, e a primeira paciente do consultório que eu perdi. Ela fez eu fazer alto risco, eu não fazia alto risco. E quando eu perdi uma paciente do consultório por HELP, eu tinha uma escolha, ou eu parava de fazer obstetrícia, porque a dor da perda é muito grande, ou eu aprendia aquilo e tentava ao máximo não permitir que outra paciente minha passasse por aquilo que ela passou. Isso tem, acho que uns quase 20 anos, assim. Eu acho que são 2 momentos que me marcaram. E se você não fosse médica, seria?
Cara, se eu não fosse médica, eu acho que eu ia ser só atleta. Eu já sabia da resposta. Que a última é corrida ou ciclismo? Corrida. Vou agradecer a doutora Vanessa, Luana, uma conversa super leve aqui no Viewcast, esse episódio super bacana, acho que dá pra gente tirar muita informação, principalmente para paciente que está assistindo isso, né? Que pode contar tanto com o obstetra, com o médico que está fazendo o exame, contar com sua rede de apoio, que isso daí é fantástico. Então eu também queria agradecer a Luana, que participou do nosso encontro e pôde compartilhar toda a sua experiência durante a gestação. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Que bom, obrigada. E Vanessa também por ter compartilhado tanto a sua experiência. Me fala onde que a gente te encontra nas redes. Eu que agradeço, nossa, é um grande prazer estar aqui entre amigos, né? Na verdade, é um bate-papo mesmo. E nas redes sociais, meu Instagram é doutora.vanessa.chaves. Eu sou o Dr. João Paulo Maldonado e você me encontra no Instagram, joaopaulo.maldonado. E eu sou Thaline Neves, então é thaline.neves no Instagram e você encontra a gente na Clínica View, @Clínica View. Foi um prazer ter vocês aqui e espero vocês no próximo Viewcast.